seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anete Guimarães e esse é um quadro que a gente tem chamado Anete Responde. Periodicamente a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram, as pessoas colocam suas perguntas, nós selecionamos e vamos gravando o vídeo e vamos soltando periodicamente na internet. Então fica atento, nos siga nas outras redes sociais, toda vez que abrir uma caixinha, faz sua pergunta e a próxima pode ser a sua. Às vezes demora um pouquinho, né? Mas a gente vai publicando os vídeos. Outra coisa, se você acha que foi interessante, se inscreva no canal, apoie o canal, pelo menos deixe um comentário, um joinha, compartilhe com outras pessoas para a gente aumentar a relevância. E se você gostar da nossa atividade, pense em colaborar com o canal, tá? Então, vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje eu não sei se é I Helena K ou L Helena K, tá? Amo seus vídeos, estou aprendendo muito. Gostaria de parar de fumar. Alguma dica? Helena, sua pergunta é ótima, maravilhosa. Já falei várias vezes especificamente sobre isso, mas sempre é uma coisa interessante. Então vamos começar pegando parar de fumar, né? Então, o que é isso? É um hábito, tá? Nesse caso, o fumo, ele também é uma droga psicoativa, tá? Então, eu vou usar o parar de fumar especificamente, mas ele pode ser utilizado para vários outros hábitos também. Mas, no caso de uma substância química, o ato de fumar, ele tem mais de uma resposta, tá? Então, a gente fuma com que objetivo? Essa droga psicoativa, ela faz um efeito relaxante. E um tempo, ela cria um vício. Então, quando você fumou, ela teve uma resposta. Algumas pessoas aprendem a fazer isso foi estimulado até por vários motivos, mas não é irrelevante porque você começou. Mas quando você começou, você foi exposta a uma droga. A privação, de repente, de qualquer substância em que você esteja viciado, ela vai te dar o que a gente chama de síndrome de abstinência, que são respostas desagradáveis à falta desse elemento. Então, angústia, ansiedade, insônia, mal-estar físico, orgânico, etc. Então, isso vai dificultar abrir mão de qualquer hábito que esteja associado a substâncias de natureza química. Por isso, nesse caso, tá, de uma substância química específica, se for um hábito que não envolve substâncias químicas, então esse aspecto você pode eliminar. Mas, quando você está querendo se livrar de um hábito que tem algum tipo de resposta orgânica, inclusive vou acrescentar açúcar, tá? Nós ficamos viciados em açúcar. Então, se de repente eu quero fazer uma dieta e tiro o açúcar de vez, você vai ter uma alteração comportamental. Sabe por quê? Porque o açúcar estimula terminais opiáceos do cérebro. É semelhante ao vício do ópio, da morfina, coisa parecida. É claro, nas devidas proporções. Mas a angústia que você vai sentir é a mesma de alguém que quer largar de fumar ópio ou quer largar de usar a morfina. Então, o açúcar que está presente em inúmeras substâncias... Peraí, de onde você tirou isso? Bebês. Então, quando você pega o bebê que nunca foi exposto à substância e você coloca o contato do açúcar, você vai ver respostas do cérebro, os terminais opiáceos sendo ativados. Então, é uma coisa intensa e você fica viciado. Então, se de uma hora para outra você tirar o açúcar, você vai ter uma resposta e desiste. Não consigo. Então, qual seria a resposta para se livrar de uma substância que tem efeitos psicoativos? Então, seja nicotina, seja açúcar ou qualquer outra droga. No caso do açúcar, você vai diminuir a quantidade para não ter a síndrome de abstinência. Então, por exemplo, no caso do açúcar, que não tem uma droga que elimine, você não tira de uma vez. Então, por exemplo, você pode pegar, eu consumia café com 2 colheres de açúcar. Então, você coloca metade adoçante, diminui e vai dividindo e diminuindo cada vez mais a quantidade de açúcar. Vai ter angústia, mas ela vai ser aguda. Então, você vai, o que a gente chama de técnica de diminuição da exposição. Então, a gente vai desmamar o organismo daquele vício. Qual o objetivo disso? Mas vai ser desagradável? Vai ter, mas não aquela aguda, que é aquela resposta muito intensa e que faz você desistir. Então, você ir diminuindo aos poucos. Então, como é que eu fiz, por exemplo, para fazer isso? Eu pegava adoçante e parte adoçante, parte açúcar e fui mudando a proporção. Então, nessa semana era essa proporção. Aí na outra, e eu preparei as doses de açúcar com essa mistura, né, na proporção,
e fui diminuindo aos poucos até que eu tirei totalmente e passei a tomar exclusivamente com adoçante e fui fazendo isso em várias outras circunstâncias. Então, houve dificuldade, mas aí recentemente eu resolvi eliminar totalmente o açúcar, porque o açúcar está presente em outras substâncias e senti dificuldade. Tive uma reação mais intensa. Eu já tomava o café sem, mas tirei de vez e eu eu acordei com insônia, pensando em torta, pensando em doce. Eu nunca fui uma pessoa que fosse gostar mais de salgado, mas estava sonhando com torta, com brigadeiro, com coisas assim, e achei estranho. Síndrome de abstinência. Então, síndrome de abstinência com açúcar. Então, você tem que desmamar o que você faria com qualquer droga, Lexotan, qualquer substância. Desmamar. Já a nicotina, como tem muitas pessoas interessadas, já existem substâncias com o objetivo de neutralizar esse efeito da abstinência. Então, existem pequenas doses de nicotina que você pode utilizar, existem até umas drogas que inibem a resposta da nicotina. Então, você pode fazer uma pesquisa, existem várias opções no mercado hoje em dia para diminuir essa resposta, no caso específico da nicotina, e de outras substâncias, tá? Então, tendo essa ajuda farmacológica, utilize. Não tendo, use a técnica do desmame, que é ir diminuindo a quantidade da substância para o organismo se acostumar com doses cada vez melhores, até que, num determinado momento, você possa, então, fazer a privação sem uma reação visceral tão intensa. Então, esse é o aspecto físico desse hábito específico de fumar e de outros correlatos. Agora, vamos à palavra hábito em si. Existe o aspecto psicológico. Vamos lá. Quando você tem qualquer tipo de comportamento e que ele é repetitivo e se torna uma rotina, no caso um hábito, é porque ele atendia alguma necessidade. Então, você tinha uma motivação, esse hábito atendia e você tinha uma recompensa associada. Então, é o que a gente chama de circuito do hábito cerebral. Então, alguma coisa dispara o desejo, a situação, dispara o automatismo, você atende aquilo e tem uma recompensa correlata. Então, existe uma estrutura voltada a isso. Eu quero eliminar essa estrutura. O primeiro passo é uma motivação. Você tem que pensar, por que eu quero parar de fumar? Isso tem que estar claro na sua mente. Tá na moda, ou incomoda, isso, aquilo, não é uma razão suficiente. Então, você vai ter sempre um conflito entre o desejo de recompensa e você tem realmente uma razão para fazer isso? Então, uma razão bem fundamentada, bem estruturada na sua mente, ela ajuda você com a motivação, que é o estímulo para parar. Então, isso é um fator importante. Então, pense por que você gostaria de parar e, principalmente, tá? Quando a gente fala sobre a motivação, pensa, eu devo parar porque faz mal isso, isso e isso. Não é isso, tá? Isso aí funciona intelectualmente num texto, etc. Uma coisa pertinente para o cérebro é recompensa. Então, por exemplo, se eu parar de fumar, o que eu vou ganhar? Que sensação eu vou ter? Que vantagem eu vou levar? Então, você tem que pensar em termos de coisas práticas. A minha aparência vai melhorar, isso vai acontecer. Então, você tem que criar uma motivação que seja, se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo. Então, você vai linkar por que parar de fumar, logicamente, e que vantagem você tem nisso. Então, você constrói essa dinâmica no cérebro. Então, você está construindo a estrutura para isso. Bom, vamos lembrar que um hábito é um automatismo cerebral, tá? Então, fundamentado no núcleo accumbens, ali nos gânglios da base, e que o seu consciente, o seu desejo consciente, às vezes não está ligado. Então, você não pensa nada. Quer ver um exemplo? Você rói as unhas, você quer parar de roer as unhas, porque você tem um casamento, uma coisa assim. Vamos lá. Você decidiu, está totalmente decidido, não tem nada contrário, é só vantagem, só... Ok, você é um adulto e tem todo o direito. Enquanto você está com esse pensamento, você não rói as unhas, você pode ficar um bom tempo sem fazer isso. Aí você vai assistir uma novela, distrai qualquer coisa, e quando você vê, roe a unha. Você não percebeu quando começou. O que aconteceu? Simples. A atenção no ato de não fazer desapareceu e o automatismo prevaleceu. Então, quando a gente está no automatismo cerebral, a gente não pensa nada. Então, não é uma fraqueza de pensamento, nem nada. É um automatismo. E aí, como é que a gente trabalha isso? Tá? O automatismo está lá. Ele não vai desaparecer. O que a gente tem que fazer? Substituir
colocar uma outra coisa no lugar. Então, muitas pessoas botam mastigar chiclete, isso e aquilo. Isso ajuda? Sim. Então, você está substituindo. Toda vez que eu tiver vontade disso, eu vou fazer aquilo. E aí você substitui, até cria um outro automatismo, uma outra resposta. Só que se você construir isso bem feito, seguindo, então você tem várias rotinas. Hoje em dia o estudo do hábito cresceu muito. Então você tem aquele livro do Charles Duhigg sobre o hábito, né? Então você estuda como funciona o hábito, analise esse hábito. Não. Quais são os fatores disparadores? Quando é que eu tenho vontade de fumar? É quando eu tomo café, quando eu faço isso? Analise os momentos. Como é que você vai fazer isso? Relaxa e vê quando é que surgiu. O que eu fiz? O que disparou? Então você pega os gatilhos, tá? Todas aquelas situações que disparam o automatismo, analisa bem para você criar o que a gente chama de estratégia, né? Para isso. Então, analise os eventos correlatos. Então, tomar café, sair dos amigos, fazer o intervalo. O que você vai fazer? Vamos tratar tudo isso. Pegar o gatilho, pegar esses hábitos angulares. O que é hábito angular? Tomar café dispara a vontade. Então, é o tomar café? Vamos alterar isso. E mudança de cenário. Então, esse cenário causa isso? Durante o tempo que você tiver, você muda o cenário. Então, você pega todos esses fatores e altera drasticamente, porque você quer atenuar isso e colocar algo no lugar. Então, esse caso é o chamado que a gente chama de estudo estrutural. Serve para parar de fumar, serve para várias outras coisas, tá? Açúcar também, dieta. Então, se você mudar, por exemplo, açúcar é um vício, é muito difícil de você largar. Se você usar uma estratégia, você pode conseguir sucesso e manter o seu peso, etc. Tá? Então, estuda essa estrutura, faz essa análise, usa essa estratégia, ambiente, mudar o seu hábito. Você toma café sempre esse horário, troca o horário de tomar café. Isso dispara o processo, você cria algo para fazer juntamente com aquilo, cria uma obrigação, é o que a gente chama de implementação de intenção. Se isso acontecer, vou fazer isso. Cria cenários hipotéticos para você falhar. Então, se você se prepara para falhar, você está preparado para qualquer circunstância. Então, quando isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. E aí você cria uma estratégia adequada para facilitar o processo. Reforce a sua motivação com recompensas. Se eu conseguir nesse prazo, e crie uma recompensa significativa para esse acontecimento, tá? Uma coisa bem... Bom, essas são as estratégias normais, naturais, acessíveis a todo mundo. Mas se você tiver condição, existe uma técnica muito eficaz, com grande estatística de sucesso, para ajudar você nessa empreitada, que é a hipnose. Você tem a auto-hipnose, aí nesse caso, a limitação, você teria que aprender alguma coisa, pesquisar alguma coisa, criar uma rotina para você, tá? Porque, eu tentei uma rotina pronta, olha só. As rotinas prontas são genéricas, as pessoas são diferentes. Na minha experiência com a hipnose, eu vi o seguinte: palavras que funcionam para certas pessoas não funcionam para outras. Por exemplo, quando eu comecei, eu quis fazer comigo, eu usei algumas coisas prontas e eu notei que eu sou uma pessoa que tem algumas palavras-chave que funcionam e outras não. Então, para relaxar, as pessoas eram muito voltadas a cores. E para mim era muito difícil visualizar cor de qualquer tipo. E palavras muito românticas não funcionavam para mim. Coisas mais objetivas eram mais eficazes. Então, uma rotina mais seca e objetiva funcionava mais para mim, mas não em geral. Em geral, as pessoas preferem outro tipo de abordagem. Então, se você pega uma coisa genérica, pode não funcionar para você, porque suas palavras-chave são diferentes. Então, o ideal seria você pesquisar ali e criar uma rotina para você. Então, o que ia necessitar de uma certa pesquisa, uma certa avaliação. Às vezes você dá sorte, essa funcionou, essa pronta, deu perfeito para mim. Algumas pessoas reagem perfeitamente bem a uma coisa pronta na internet, outras não, e dizem, a hipnose não funciona para mim. Pode ser que as palavras utilizadas, a estrutura, o texto, não sejam indicadas para você. Nesse caso, o que é interessante? É você procurar um hipnoterapeuta. Hoje em dia está muito acessível. Então, o hipnoterapeuta, eu quero parar de fumar, ele vai, normalmente, a pessoa experiente, ele vai ver uma rotina que se adapte à sua pessoa. Então, se ele é um hipnoterapeuta experiente, normalmente ele analisa, ele faz alguns testes para avaliar, escolhe uma e olha a resposta às estatísticas. Com relação a parar de fumar e o uso da hipnose, é fantástica, muito bom mesmo. Inclusive, eu me atrevo a dizer que é muito mais eficiente do que as terapias tradicionais, tá? Especificamente para parar de fumar. Então, o hipnoterapeuta vai ajudar você. Então, se você pegar tudo isso junto, a chance de você parar de fumar
é muito grande. Mas isso não é aplicável apenas a fumar. Há uma série de outros hábitos, tá, negativos também. E outros mais sérios, como a bebida, com o adicto, etc. O sofrimento psicológico associado à utilização de outras substâncias é um fator complicador, por assim dizer, né? O fator psicológico, o desânimo, a culpa e uma série de coisas. Então, uma terapia para você lidar com o passado, com os acontecimentos, com o que você fez, deixou de fazer, é muito importante. Então, no caso dos alcoólatras anônimos, essa estratégia que eu falei funcionaria também? Sim, mas nesse caso, o apoio das pessoas que vivenciaram, então você vai na reunião, você vê os depoimentos, isso ajuda você a lidar? Não, essas coisas que eu falei não estão ligadas, mas é com o peso psicológico. Então, o peso psicológico faz você recair no automatismo. Então, a culpa é um ciclo também e leva você. Então, se você encontra um grupo de apoio que lida com os aspectos psicológicos do acontecimento, tanto passado, presente como futuro, isso reforça sua motivação. Então, grupos de apoio, no caso de hábitos envolvendo substâncias psicoativas, é fundamental em alguns casos. Por quê? Porque tem muito drama, muito sofrimento associado a esse hábito. Parar de fumar, não tanto assim, é mais pessoal, então ele é mais simples. A culpa existe, mas não é uma coisa tão significativa como na bebida, como em determinadas drogas. Mas, em base, em suma, é semelhante em todos os casos. O hábito negativo, a estrutura cerebral e várias descobertas a respeito. Com relação ao apoio químico, muitas substâncias estão sendo desenvolvidas para atenuar a abstinência. O que acontece com a abstinência? A abstinência ferra com toda essa rotina, por quê? Porque é físico. Você sente dor física em alguns casos, você tem respostas ansiolíticas violentas na privação da substância. Estou falando de nicotina mesmo. Você tem uma crise de pânico. Mas peraí, porque eu quero parar de fumar? Sim, é que de uma hora para outra você tirou a substância e especificamente você é extremamente sensível. Você pode sim fazer uma crise de pânico, tá? Insônia, várias outras respostas, taquicardia, etc. Tá? Nesse caso, ligado à nicotina, e aí você desiste. Porque toda vez que você pensa... E olha só, a reação pode ser tão intensa que isso aqui é até um fator traumático, né? Você pensa em parar e começa a disparar o processo. Sim, isso também acontece. Por isso, nesse caso, algumas substâncias químicas para atenuar a abstinência podem ser cruciais no seu sucesso ou não. Então, você faz tudo certinho e tem crise de abstinência, você vai fazer você desistir. Se você toma uma substância para ajudar você a lidar com isso, o resto funciona. Então, quando você parar de tomar a substância, o que vai acontecer? Você já criou uma rotina, uma antirrotina e umas mudanças. Então, espero ter sido útil para você. Muita paz.